Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro de Castro, coordenador e tutor dos treinamentos de capacitação da Brigada Consultoria. E hoje nós vamos abordar o tema Teoria Básica do Fogo aplicada à NR20. Mas antes gostaria de dar um recado para todos vocês. Não circulem o vírus. Usem máscara. Usem luvas descartáveis. Lavem as mãos. Usem álcool gel. Não transmita o vírus para os seus familiares. Quando sair para a rua, em caso de somente necessidade, ao chegar em casa, retire a roupa, coloque em uma sacola, um saco plástico separado, o calçado, a máscara, a luva. Se forem descartáveis, descartem em um lixo seguro. Tomem banho, usem álcool gel e depois abracem os seus filhos. Essa é uma informação de utilidade pública da Brigada Consultoria. Vamos então ao nosso treinamento. A NR20 classifica diversas instalações. Instalações para armazenamento, instalações para gasoduto, oleoduto, refinarias, instalações de processamento. Tudo isso está classificado na tabela 1 da NR20. Aqui nós temos uma unidade de tanques sem distanciamento adequado e podendo conter produtos incompatíveis entre si. Vamos lá então à teoria básica e fundamental para o conhecimento do fogo aplicada na NR20. Primeiro vamos lembrar o conceito de fogo. O que é combustão? Fogo é igual a combustão. É uma reação química autossustentável na qual materiais combustíveis combinam-se com um comburente na presença de uma fonte de calor, gerando como produto a luz, calor, fumaça, gases tóxicos e vapor d'água. Sempre lembrando, o fogo só existe quando nós juntamos combustíveis, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, com um comburente, que naturalmente e geralmente é o oxigênio, com um calor, uma fonte de ignição. E aí nós temos o fogo. Então, voltando lá, a definição: o que é combustão ou o que é fogo? Reação química autossustentável na qual materiais combustíveis combinam-se com um componente na presença de uma fonte de calor, gerando luz, calor, fumaça, gases tóxicos e vapor d'água. A química do fogo. Explosão é uma queima rápida do combustível, liberando energia e deslocamento de ar de maneira rápida. Iremos falar sobre essa classificação da combustão no próximo programa. Então, para nós termos o fogo, precisamos ter pelo menos 3 elementos reagindo entre si: o combustível, o comburente e o calor. Vamos falar de cada um deles na composição dessa reação química autossustentável. O combustível alimenta o fogo, o comburente ativa o fogo e aumenta a temperatura das chamas, e o calor é que inicia o fogo.
Para evitar sua propagação, deve ser extinto no princípio, utilizando um equipamento portátil denominado extintor de incêndio. O calor dá início ao fogo. As fontes de calor conhecidas são as químicas, as físicas, as radioativas e as fontes mecânicas. Como exemplo de fonte química, nós temos a fogueira, o próprio fogo, uma chama aberta, um fósforo aceso, um isqueiro. Então, o próprio fogo é uma fonte química. Uma fonte física, corrente elétrica, o ferro elétrico, um curto-circuito, uma sobrecarga no sistema. Fonte mecânica, calor gerado pelo atrito de dois corpos, pode ser motores, rolamento, pode ser atrito entre duas madeiras, como nós estamos vendo aqui. Isso é uma fonte mecânica. E a fonte radioativa é uma fusão ou fissão de núcleos atômicos que geram e liberam grande quantidade de calor. O combustível é qualquer substância que possa sofrer uma decomposição na reação química denominada combustão. O combustível alimenta o fogo, ele pode ser sólido, líquidos ou gasosos. Os sólidos são materiais fibrosos, pano, madeira, papelão, papéis, espuma. São substâncias que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos como brasa e fuligens. Os líquidos inflamáveis podem ser gasolina, pode ser éter, etanol. Aqui dentro dos líquidos inflamáveis nós temos os líquidos combustíveis, como óleo combustíveis, óleo diesel, biodiesel, óleo marítimo. E os combustíveis gasosos, nós temos GLP, o butano, o propano, o acetileno, o hidrogênio. Os líquidos queimam em superfície e não deixam resíduos. Os gases queimam de maneira rápida, produzindo explosões. Aqui um exemplo de combustível sólido, papéis, geralmente estão em depósito, em logísticas, né, em locais de escritórios, como madeira, papel, plástico. Tudo isso são materiais de combustível sólido. Os materiais de combustível sólido geralmente também estão em uma área da manutenção, área de pintura. Você vai ter lá tanques, galões, tambores, contendo tinta, thinner, álcool, querosene, água rasa. Tudo isso são líquidos inflamáveis, gasolina, como nós já falamos, etanol, petróleo, óleo diesel, óleo marítimo. Aqui um exemplo de combustível líquido queimando, né? Aqui nós tivemos um incidente durante um abastecimento, uma transferência, né? E durante essa transferência de um tanque para o caminhão, houve um princípio de incêndio que tomou essas proporções devido a uma falta de prevenção. Aqui também um tanque que esse tanque ao lado direito nós tivemos aí uma queda de um raio que provocou esse incêndio. Também provavelmente uma falta de prevenção devido à ausência de instalação de um para-raio. Aqui alguns gases combustíveis em cilindro, que é onde nós encontramos isso, né?
gases para empilhadeira, gases para consumo industriais ou mesmo residenciais em condomínio, GLP. Aqui nós temos um combustível diferente, né? Um combustível sólido com energia elétrica, e isso ele é um incêndio de classe A, quando desligado, mas geralmente quando nós treinamos e capacitamos os colaboradores, nós informamos que esse tipo de incêndio é especial devido ao risco da energia elétrica e deve ser um incêndio classificado como classe C, sempre mesmo desligado, e deve ser utilizado um equipamento que não produza nenhum risco ao operador. Nós vamos falar mais para frente. Aqui também incêndios de classe C, onde temos aí o envolvimento de energia elétrica. Então, química do fogo. Todo material nos estados sólidos e líquidos precisam primeiro passar para o estado gasoso para então se inflamarem. Isso aqui nós denominamos de pirólise, né, que é o processo da decomposição de materiais por ação do calor. E aí vai gerar gases e vapores que, em contato com oxigênio, estando no seu ponto de combustão, eles se inflamam. E o último elemento, né, nesse conceito é o comburente do triângulo do fogo. No conceito do triângulo do fogo é o comburente. Ele ativa o fogo e ele também tem uma participação muito importante. Quanto mais oxigênio, maior a temperatura da chama. Na atmosfera nós encontramos oxigênio, nitrogênio, outros gases e dióxido de carbono. O oxigênio tem uma porcentagem de 21% na atmosfera, que é uma porcentagem ideal para uma chama durante uma reação química dos elementos oxigênio, combustível e calor. O nitrogênio ocupa 78% do ar atmosférico e os outros gases e o dióxido de carbono 1%. Para você ter fogo, você precisa ter no mínimo uma chama na reação, você precisa ter no mínimo de 16 a 21%. De 8 a 16% você só tem brasa, e abaixo de 8% a maioria dos combustíveis não se inflamam. Precisariam de uma concentração muito alta de calor, de fonte de ignição, para iniciar o processo da decomposição. Então, esses elementos, combustível, comburente, calor, tem que estar em concentrações adequadas para produzir a reação da combustão. Somando combustível mais oxigênio, mais calor, nós temos o fogo. Bom, obrigado e nós continuaremos